Vamos lá, galerinha, vamos ver aí o que é termo integrante, né? Como é que funciona aí termo integrante, né? O termo integrante, eles são formados aí, termos integrantes da oração, são os complementos verbais. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Complemento nominal e agente da passiva, né? Vamos ver esses 4 tópicos aí. Na verdade, o que é objeto direto? O objeto direto há algumas subdivisões. Eu posso ter objeto direto, simplesmente, objeto direto pleonástico, objeto direto preposicionado e objeto direto interno, né? O que é objeto direto? Completa o sentido do verbo, né? É quando o complemento ele está referindo-se a um verbo transitivo direto, a um verbo que precisa de complemento, mas não tem a obrigatoriedade da presença da preposição. Contaminou. Quem contaminou, contamina algo, contamina alguém, contaminou o quê? A gente faz a famosa perguntinha ao verbo. Esse verbo aqui, verbo transitivo direto. Verbo que precisa de complemento e não tem a obrigatoriedade da presença da preposição. O ar, objeto direto. Completou o sentido do verbo contaminar, tá? O que é objeto direto pleonástico? Objeto direto pleonástico é quando há repetição, né? É a repetição do objeto direto através do emprego do pronome oblíquo átono, né? Pronome pessoal do caso oblíquo átono, tá? Esses livros ainda não os li. Na verdade, a ordem da oração está invertida. Porque a ordem da oração é qual, gente? A ordem direta, né? Ordem é sujeito, verbo, complemento e adjunto, né? A ordem direta seria assim. O eu aqui, o sujeito está oculto, está escondido, né? Eu ainda não li esses livros. Eu ainda não li, né? Eu ainda não li. Eu, sujeito, né? Ainda não li, não leu o quê? Esses livros. Esses livros aqui é o objeto direto, na verdade. Só que esse objeto direto, ele é retomado, né? Ele é antecipado aí, né? Ele está antecipado e ele é retomado através da presença do pronome pessoal do caso oblíquo átono. Esses livros ainda não os li. Esse hoje aqui, ó. Hoje, quando refere-se a verbo, sempre é objeto direto. Eu tenho aqui um objeto direto pleonástico. Ó, na verdade, aqui está repetindo o termo esses livros. Para que não tenha necessidade, para que tenha uma coesão e não há a necessidade de repetir o termo, né? O que é o objeto direto preposicionado? Ocorre em alguns casos, né? Aqui, ó, diante de pronome oblíquo tônico, eu preciso usar sempre a presença aí da preposição. Não, aqui é questão de regra, né? Não prejudiques a mim. Objeto direto não prejudiques quem? A mim. O verbo prejudicar, ele continua sendo verbo transitivo direto. Porém, há a necessidade da presença da preposição antes do pronome oblíquo tônico, porque é uma regra da gramática, né? Comeste da bebida e bebeste do vinho. Comeste, a pergunta que a gente faz ao verbo é comeste o quê? O verbo comer, ele é transitivo direto. Porém, ele continua, nesse caso aí, continua a transitividade direta aí. Só que eu tenho o complemento do verbo comer nesse caso aqui, nós chamamos aqui de objeto direto preposicionado. Bebeste, bebeste do quê? Do vinho. O verbo beber, quem bebe algo, bebe alguma coisa, ele continua sendo transitivo direto, só que esse complemento aqui, por ter aqui a presença da preposição, na verdade, de, mas o artigo definido masculino, o, de mais o, contraiu, virou do. Devido à presença da preposição, esse termo aqui nós chamamos de objeto direto preposicionado. Nesse caso aqui foi usado porque está diante de pronome pessoal do caso oblíquo, né? Tônico, diante do mim. Aí eu preciso ter a preposição. Aqui, ó, comeste da bebida, bebeste do vinho. Se eu falar comeste a comida, dá a ideia o quê? Que comeu a comida toda. Aqui, ó, comeste da bebida. Comeste da comida e bebeste do vinho. Comeu uma parte da comida. Bebeste um pouco do vinho, tá? Aí dá a ideia aí de partes, né? Tá bom? São alguns casos aí que ocorrem aí, que é obrigatório aí
a presença da preposição, apesar do verbo continuar sendo verbo transitivo direto, ok? O que é um objeto direto interno? Na verdade, é quando o radical do objeto direto é o mesmo radical do verbo transitivo direto. Vamos ver, vivemos o quê? Uma vida agitada. Você vai ver aqui, ó, que o radical, ó, bem próximo do verbo transitivo direto. Tá vendo? Vida, né? Comeste a comida. Eu tenho aí também o a comida, objeto direto interno, tá bom? Vamos ver agora o que é o objeto indireto. É outro tipo de complemento verbal. O que é objeto indireto? Objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo, mas que não tem a obrigatoriedade da presença da preposição. Não necessita objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Não tem a obrigatoriedade da presença da preposição. Já o objeto indireto, eu tenho a obrigatoriedade da presença da preposição. Tá bom, galerinha? Olha o exemplo aqui. O cantor não gostava. Eu chego a Sara e falo, o cantor não gostava. O que vocês vão falar pra mim? Gostava de quê, professora? A perguntinha que a gente faz ao verbo é de quê? Tem entrevistas. De entrevistas aqui é OD. OD, ó, bem com isso. OI, objeto indireto, ok? Show de bola? O que é o objeto indireto pleonástico? É quando eu tenho a repetição do objeto indireto. Qual é a ordem direta aqui? Seria o que, gente? Entregaram, né, que seria sujeito indeterminado, aí não vai ter sujeito, entregaram um poema para os alunos, ou entregaram um poema aos alunos. Quem entrega algo para alguém. Entregaram o quê? Um poema. Objeto direto. Aos alunos é o objeto indireto. Tá vendo? É o complemento que tem a presença aqui da preposição, né? Aos alunos entregaram-lhes um poema. Na verdade, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o objeto indireto. Esse objeto indireto, ele foi retomado, é porque está antecipado, né? Porque o objeto direto e indireto, a ordem natural é no final da oração. Aqui ele foi antecipado. Aonde que ele se encontra aí novamente, que ele foi repetido aí? Aqui, ó. Objeto indireto pleonástico. Lhes. Se lhes aqui é aos alunos, tá? Refere-se aí aos alunos. Retoma aí, né? O objeto indireto pleonástico, tá bom? O que é complemento? Ih, que tanto M que eu botei aqui. Complemento nominal. É outro termo integrante da oração, né? O complemento nominal, ele faz sempre referência, a gente tem que colocar na cabeça, que ele refere-se, né? Ele completa o sentido de um nome. Nome esse que pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Eu tenho aqui, a arte é necessária. Necessária a quê? A vida. Complemento nominal. Votaram contrariamente. Contrariamente é um advérbio, né? A quem, né? Aos interesses... Tirar isso daqui. Tinha que estar aqui. Aos interesses populares é o complemento nominal. O complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, tá? Nome esse que pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato, tá bom? A diferença do objeto indireto para o complemento nominal é que o objeto, todos os dois têm a presença da preposição, né? Qual é a diferença, então, de um para o outro? O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. O complemento nominal completa o sentido de um nome. Nome esse que ou é um adjetivo, ou é um substantivo abstrato, ou é um advérbio. Show de bola? Tranquilidade? Tranquilidade, dá tranquilidade? Vamos lá. O que é agente da passiva? Esse é o último termo integrante da oração. Agente da passiva é quando eu tenho um sujeito paciente, né? Tá? Funciona aí, na verdade, não é nem quando eu tenho um sujeito paciente. Aqui funciona, agente da passiva é quem pratica a ação, praticou determinada ação na voz passiva, né? Assume a tarefa aí, né? De prática, né? Quem praticou, quem determinou aí
a ação verbal na oração. O edifício foi destruído pelo fogo. Aqui eu tenho a locução verbal, para eu ter, aqui eu tenho voz passiva analítica, né? Para que nós tenhamos a agente da passiva, eu preciso ter aí, né, a voz passiva, tá? O edifício foi destruído pelo fogo. Quem praticou a ação aí nessa oração? Qual foi o termo aí? Pelo fogo. Esse aqui é a agente da passiva, tá? O edifício aqui é sujeito paciente. É quem recebeu tal ação. O fogo foi apagado pelo bombeiro. Quem praticou a ação aqui na voz passiva? Pelo bombeiro. Você vai observar, da maioria das vezes vem o pelo. A maioria vem aí essa pode ser o por, pode ser o pelo, né? Vão vir aí por essas contrações ou preposição. O fogo aqui, ó, ele recebeu, né? Foi ele que foi apagado. Ele não praticou a ação, ele recebeu. Sujeito paciente. Foi apagado aqui, locução verbal. O primeiro verbo, ele está conjugado, né? É o verbo conjugado, o verbo auxiliar. O segundo verbo está no particípio. Aí eu pus aqui as vozes, né? Esqueci de pôr aqui. As vozes, né, verbais. As vozes verbais, ela está relacionada de acordo com quem praticou, né, a ação, se praticou, se recebeu, como é que funcionou a questão do sujeito na oração. O que é sujeito a gente? É quando eu tenho voz ativa, o sujeito pratica a ação. Um exemplo, o menino quebrou o copo, o menino é o sujeito, ele praticou a ação de quebrar o copo. Sujeito paciente, o copo foi quebrado pelo bombeiro, né? Eu tenho sujeito aqui, ó, na verdade, paciente. Eu tenho voz passiva, ó, aqui eu tenho, toda vez que eu tiver sujeito paciente, né? Esse aqui, tá? Foi quebrado aqui. Eu tenho a locução verbal aqui, que a gente identifica de cara. Se eu tenho um verbo auxiliar conjugado e o segundo verbo não participa, esses dois verbos aqui, automaticamente eu vejo que eu tenho, qual é o tipo de voz? Voz passiva, analítica. Eu tenho esses dois verbos aí, gente, ficou feio aqui, voz passiva analítica, tá? Pelo menino, agente da passiva, quem praticou a ação aí nessa voz passiva, tá? É assim que a gente identifica aí, que a gente tem voz passiva aí, analítica, tá bom? Sujeito, agente e paciente, como é que funciona isso? É quando eu pratico e eu recebo determinada ação, né? A voz, nós chamamos aí de voz reflexiva, né? Pratico e recebo tal ação. O rapaz trancou-se no quarto. É identificado, na verdade, por isso aqui, ó. É o sujeito, quem praticou aqui, o sujeito é o rapaz, trancou-se no quarto. Mas esse pronome oblíquo aqui, ó, ele determina aqui, né? A gente consegue determinar através dele que o rapaz trancou a si mesmo dentro do quarto. Ele fez o ato de trancar, ele praticou tal ação e ele recebeu essa ação, ele praticou contra si mesmo. Automaticamente ali eu tenho a voz reflexiva, tá? Vai funcionar aí dessa maneira, dessa forma, tá bom? Vamos lá, galerinha. Na continuidade aqui, eu tava falando de agente da passiva, né? Dos termos, vamos ver se tá direitinho, Os termos integrantes, né? Quando eu tenho voz passiva sintética, vamos ver se eu tenho agente da passiva. Eu não tenho agente da passiva, tá? O agente da passiva, quando eu tenho voz passiva sintética, o agente da passiva, ele é indeterminado. E o verbo vai concordar com o sujeito, né? Ó, apartamento é vendido. Se eu passar da voz passiva sintética para analítica, ó, apartamento é vendido, tá? Ó, singular, singular. Verbo concordando com o sujeito. Verbo concordando com o sujeito. Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Tá bom, gente? Para eu ter voz passiva sintética, eu tenho que ter a presença de verbo transitivo direto, ok? O que são termos aí? Vamos ver. Desculpa, acessórios. Termos integrantes são complemento nominal, complementos verbais, né? Eu tenho a agente da passiva, né? Complemento nominal, complemento
complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva, ok? Agora vamos ver termos acessórios. Eu tenho adjunta de nominal, eu tenho adjunta adverbial, o aposto e o vocativo, ok? Quando nós temos essenciais da oração, sujeito e predicado, tá bom? Vamos ver aqui os termos acessórios. Adjunta de nominal. Para que serve, na verdade, o adjunta de nominal, né? Ele é um termo que acompanha o nome, ele serve aí ou para determinar, ou para caracterizar, ou para individualizar, sempre em relação ao nome, ao substantivo, tá? Existem algumas classes gramaticais que desempenham o papel de adjunto adnominal. Vamos ver aí essas classes gramaticais, né? Ó, pipas. Aqui eu tenho o artigo, aqui funcionou como adjunto adnominal. Coloridas, adjetivo, funcionou como adjunto adnominal. Azul, refere-se aqui a céu, né? Funcionou como adjunto adnominal, que é um adjetivo. E o artigo aqui é o, funcionou como adjunto adnominal. Quais são as classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal? Na verdade, quais são as classes gramaticais que podem desempenhar o papel de adjunto adnominal? O artigo, o adjetivo, o numeral, a locução adjetiva, os pronomes oblíquos átonos de valor possessivo e os pronomes de valor adjetivo. Vamos ver com calma aí. Artigos, ó, os, artigo masculino, né? No plural, artigo definido, feminino no singular, tá? Adjetivos, funciona como adjunto adnominal, antigas, está referindo-se ao nome peças, né? Numerais, ó, o 3 está referindo-se à história, funciona como adjunto adnominal também. Pronomes de valor adjetivo. O que são pronomes de valor adjetivo? Na verdade, são pronomes que eles estão ao lado, eles estão junto, do ladinho do nome. Muitas e seus, funciona como adjunto adnominal. Locuções adjetivas, né? Funciona como adjunto adnominal. De melancia refere-se ao nome, né? Ao substantivo suco. Essa locução adjetiva, a função sintática dela é adjunta adnominal. Pronomes oblíquos, átomos de valor possessivo. Toda vez que der para nós trocarmos por um pronome possessivo. Pisaram-me o pé. Pisaram meu pé. Eu troquei aqui por um pronome possessivo. Rasguei-lhe a camisa. Rasguei sua camisa, né? Me, pronome oblíquo de primeira pessoa. Lhe, pronome oblíquo de terceira pessoa. Automaticamente eu coloco possessivo de primeira pessoa, possessivo de terceira pessoa. Tem que concordar, tá? Automaticamente aí esses pronomes oblíquos aqui, né? Eles têm a função sintática, eles desempenham a função sintática de um adjunto adnominal. Amor a mãe, amor de mãe. Professora, que observação é essa que a senhora colocou aí? Porque muitas das vezes o adjunto adnominal refere-se a um nome, não é isso? Né? Ou substantivo concreto ou substantivo abstrato. Só que quando eu chego lá, complemento nominal, né? O complemento nominal sempre tem a presença da preposição. O complemento nominal, ele completa um sentido de um nome. Nome esse que pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Show? Aí quando chega substantivo abstrato, a gente tem dúvida. Meu Deus, é um adjunto adnominal, que é aí que paira a dúvida. Ou é um complemento nominal? Porque se está referindo-se a um substantivo abstrato, pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Aí você vai lá e vê aqui, ó, substantivo abstrato, amor, amor. Só que amor a mãe e amor de mãe. Toda vez que eu estiver diante do substantivo abstrato tiver um complemento, o que eu tenho que pensar? Se a ideia de agente, praticar algo, é adjunto adnominal. A ideia é de paciente, de receber, eu tenho um complemento nominal. Amor a mãe. A mãe, ela deu ou recebeu o amor? Ela recebeu o amor. Recebeu. O a mãe aqui, complemento nominal. Recebeu. Está sendo paciente aí. Amor de mãe. A mãe está dando o amor para o filho. Aí eu tenho adjunto adnominal. Ideia gente, adjunto adnominal. Ideia paciente, complemento nominal. Show, show, show. Vamos ver o que é adjunto adverbial, né? Faz parte aí dos termos acessórios aí. O adjunto adverbial, ele tem relação aí, né? Ele é um termo que se refere a um verbo
a um adjetivo ou a um outro advérbio, indicando-lhe algumas circunstâncias. Circunstâncias essas que podem ser de tempo, lugar, modo, dúvida, instrumento, companhia, finalidade, concessão e por aí vai, né? O que vai lugar? Eu falo assim, ele foi a São Paulo. Ele chegou tarde. Tarde aí, tempo, né? Saiu com os amigos, é o adjunto adverbial de companhia, tá? Aí eu pus ali, ó, o tempo passou rapidamente. Lembrando que eu posso ter aí adjunto adverbial, pode ter só o advérbio, que é representado por uma palavra só, ou a locução adverbial, quando eu tenho dois termos, tá? Fazendo aí, indicando circunstância. Adjunto adverbial de rapidamente, modo. Denis é muito bom goleiro, ó, muito. Adjunto adverbial aí de intensidade, representado por um advérbio. Adjunto adverbial representado por um advérbio. Agora olha de baixo. Adjunto adverbial representado por uma locução adverbial, porque eu tenho dois termos. Ele chegou de repente, né? Ele chegou de repente, a gente nem se deu conta. Foi, apareceu, né? Pá, de repente, né? Aposto. O que é aposto? O aposto refere-se a um termo da oração. Ele serve para resumir, para especificar, para explicar, para enumerar, né? Aí vamos ver aqui. Sempre vai vir ou entre vírgulas ou quando eu tiver a presença de travessão. Travessão, travessão. Brasília, capital do Brasil, foi fundada em 1960. Capital do Brasil refere-se a Brasília, está entre vírgula, está explicando quem é essa cidade aí, né? Tá dando característica, tá explicando. Eu tenho um aposto explicativo. A parte aí que eu sublinhei. Estava ansiosa por tudo. Tudo. Que tudo é esse? Aí eu fui lá, né? E fiz aí na verdade eu tenho um aposto resumidor aqui, né? Por tudo, que tudo? Pelos brinquedos, pela roupa nova. Aposto resumidor, tá? Geralmente a palavra tudo ou nada. Aqui está a mercadoria pedida. Que perdida? Arroz, feijão e material de limpeza. 2 pontos. Eu enumerei aqui, enumerador, aposto, enumerador. Minha amiga Lili é ótima pessoa. Lili, estou especificando aí a amiga. Não vem vírgula, não vem nenhum sinal aí para que nós identifiquemos aí o tipo do aposto. Aí eu tenho um aposto especificativo ou especificador, tá? Explicativo, resumidor, enumerador e especificativo ou especificador. O que é vocativo? Vocativo não tem função sintática, é considerado um termo isolado da oração. Ele não tem relação nem com sujeito, nem com predicado, nem com nenhum outro termo da oração. Apenas ele é um chamamento, é chamar o outro. É quando a gente o emissor tenta manter uma comunicação, né? É um chamamento, uma interlocução mesmo. Menino, venha cá. Vem sempre com vírgula. Menino, venha cá. Garoto, para de fazer isso. Né? Eu estou interpelando, interagindo, falando com outro. Né? Eu tenho aí essa interação, né? Serve aí para chamar ou interpelar a pessoa, né? A quem o emissor está se referindo.